Oi gente, tudo bem? Meu nome é Julia Guedes, eu sou confeiteira e aqui no meu canal você encontra dicas, receitas e técnicas para fazer bolos muito melhores aí na sua casa. Eu espero que vocês tenham visto o outro vídeo que eu fiz falando sobre como medir as coisas para receitas, para medir numa balança digital, mas hoje o tema do nosso vídeo é falando sobre como medir as coisas em medidas, ou seja, medir em xícaras e colheres medidoras. É um método que algumas pessoas torcem um pouco o nariz porque ele não tem tanta precisão quanto a balança, mas eu acho que ele é super apropriado, principalmente para quem faz bolos em casa, que realmente não é tão preciso e dependendo de como você mede, ele fica meio aberto à interpretação, assim, e isso aumenta as chances de erro. Então eu não quero que vocês errem, eu quero que esses bolos deem certo sempre. Então me acompanha que a gente vai falar sobre as xícaras hoje para você aprender e nunca mais errar. Então a primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente está falando sobre medir as coisas em xícaras, em volume, é que não são as xícaras da sua casa, tá? Não é uma xícara qualquer, porque cada xícara vai ter um volume diferente e não é isso que a gente está buscando quando a gente busca padrão numa receita. Então, pode até ser que tenha casos de sucesso, todo mundo conhece aquela pessoa que pega qualquer xícara da casa e faz o bolo, mas isso geralmente são pessoas que têm muitos anos de experiência e já conhecem o volume das suas receitas. É aquela pessoa que realmente já faz bolo há 30 anos, que só de olhar a massa já sabe o que está precisando, o que faltou. Então, se você não chegou nesse ponto ainda, não use as xícaras da sua casa. A gente está falando sobre xícaras padronizadas, que nesse caso são essas xícaras aqui, que uma xícara equivale a 240 ml e ela tem as divisões de meia xícara, 1/3 e 1/4 de xícara, que são proporcionais a essa quantidade de 240. Então, o primeiro cuidado que a gente tem que tomar quando a gente faz uma receita medida em xícaras é qual padrão foi utilizado, porque o padrão brasileiro é de 240, mas existe outro padrão que muitas xícaras são encontradas facilmente também, que é de 250 ml. Então você pode até pensar, 10 ml não é uma diferença tão grande. Realmente, não é uma diferença imensa. Mas dependendo de qual ingrediente você medir, como você medir, a quantidade dele na sua receita, pode sim dar uma desbalanceada e talvez não vai arruinar completamente sua receita, mas com certeza vai afetar o resultado final e não vai ficar perfeitinha igual você queria. Então tem que tomar esse cuidado, veja se a receita indicou qual é o padrão utilizado. Aí outra questão importante é sobre como medir os ingredientes da sua receita. Então um dos ingredientes que geralmente tem uma quantidade maior e que podem pesar mais ou estragar um pouco a sua receita é a farinha. Então qual é a forma correta de se medir farinha? Você vai pegar a sua farinha e você vai peneirar ou você vai pelo menos incorporar um pouco de ar nela. Como é isso? Muito simples, pega uma colher, pega um fouet, dá uma mexidinha só para ela soltar um pouco, porque no pacote ou na embalagem que você guarda ela na tua casa, ela vai pesar um pouco e vai ficar mais compacta. Então, quando você dá essa soltadinha, você coloca ela na sua xícara, deixa fazer um topinho e daí você vai com uma colherzinha ou uma espátula reta e você vai passar ali. Tem gente que faz isso com o dedo, mas o seu dedo também é um pouco curvo, então isso pode dar uma diferencinha. E como a gente está tentando ter um pouquinho mais de precisão, vamos usar uma coisa retinha para deixar bem retinho aqui na borda. Medida dessa forma, a farinha vai ter mais ou menos 130 gramas. Ela pode ter uma variação pequenininha, mas assim, uma diferença de 2 gramas em uma xícara de 130 gramas não é grande coisa, não é isso que vai estragar a sua receita. Porém, se você não peneirar ou não soltar a sua farinha antes de medir na xícara, se você pegar ela direto do saco, como muitas vezes a gente faz quando está com pressa ou simplesmente não sabia que tinha que peneirar antes, ela vai ficar com mais ou menos 150, 160 gramas. Então percebam que é uma diferença bem grande proporcionalmente. De 120 para 160 é muita coisa. Então esse é o cuidado que a gente sempre tem que ter medindo farinha. Outra coisa que a gente tem que considerar quando a gente está falando sobre ingredientes medidos em volume é que aquela questão de uma colher de sopa bem cheia de fermento, que todo mundo já viu anotado num caderninho ou em alguma receita da internet, isso não existe, porque quando a gente está falando de padrão, a gente está falando sobre medidas exatas. E bem cheio é um conceito super amplo, que para você pode ser uma coisa, para mim é outra, para quem escreveu é outra. Então, pensando na questão, por exemplo, do fermento de uma colher de sopa bem cheia, uma colher de sopa de fermento medida corretamente, que é a medida da borda, ele vai ter 12 gramas.
Quando eu fiz um teste assim do que eu considero bem cheio, deu 18 gramas. Isso é uma diferença de 50%. Então assim, não é um pouquinho a mais de fermento, é muito a mais de fermento. É uma colher de sopa e meia. Então é melhor a gente não se apegar a essas receitas que têm essas questões que são um pouco complicadas. Se você tem no teu caderninho uma receita que pede uma colher de sopa bem cheia, veja o que é bem cheio para você, testa se é uma colher de sopa, uma colher de sopa e meia, anota ali, faz o seu padrão e daí você vai ter certeza que se daqui 20 anos alguém quiser reproduzir essa receita, vai conseguir reproduzir com perfeição. Um exemplo que eu gosto de dar sempre nos meus cursos, que é realmente para gravar no cérebro de vocês, pense que absurdo que seria uma receita que pedisse uma colher de sopa de água bem cheia. Você começa a encher ali a sua colherzinha de água, ele vai chegar até a borda, que é até onde ele deveria ir, e o resto vai transbordar, porque o líquido não tem a possibilidade de fazer uma colher bem cheia. Então pense que a mesma coisa vale para o líquido, vale para o seco. Não existe bem cheio. Limite é a borda e padrão é padrão. Para a gente medir açúcar refinado, eu não costumo peneirar. Eu só vejo se ele está com algum gruminho, alguma bolinha, desfaço e meço da mesma forma. Coloca na xícara, alisa e usa da mesma forma. Açúcar de confeiteiro, que por exemplo costuma fazer muita pelotinha, é legal dar uma peneirada ou dar uma quebrada nessas pelotinhas se for para você medir em xícara. Açúcar mascavo tem uma pequena polêmica nisso, que pessoas instruem para medir de formas diferentes. A forma que eu instruo a medir é exatamente da mesma forma que eu meço o açúcar refinado. Coloca na xícara, faz o topinho, alisa e beleza, soltinho. Mas tem gente que instrui a medir o açúcar mascavo apertado na xícara, o que significa que você vai colocar e você vai tirar o ar dali para ele ficar bem compactozinho. Eu fiz isso aqui e deixa eu mostrar para vocês como fica. Ele vira um bloquinho. Mas qual que é a diferença desse método? Não é que um necessariamente está mais certo que o outro, mas tem que estar indicado na receita, se ele é solto ou medido apertado na xícara. Porque 1/4 de xícara de açúcar mascavo medido soltinho vai ter 40 gramas. Ele apertado na xícara, ele tem 60, então é a diferença de 50%, é muita coisa. Então você tem que ficar de olho se a tua receita deu essa instrução certinha. Para medir açúcar cristal, demerara ou outros tipos, você pode fazer da mesma forma. Preenche, faz o topinho e alisa. Só que, por eles terem formatos diferentes, tamanhos diferentes, umidades diferentes, uma xícara de açúcar mascavo, de açúcar refinado, de açúcar cristal não tem o mesmo peso. Então fique de olho, porque se você quiser fazer uma substituição ou qualquer coisa, não é a mesma coisa. Quando uma receita pedir para você usar manteiga e medir em xícara, a forma que eu prefiro medir é você deixar a manteiga em temperatura ambiente ou macia, né, cremosinha, e você coloca ela no seu recipiente como se fosse um líquido mesmo, preenche até o topinho, alisa e faz o mesmo processo que os ingredientes secos. Em algumas receitas vai estar especificado para você, por exemplo, medir meia xícara de manteiga em cubos. Só que daí a gente entra de novo na questão da interpretação. O que é um cubo para você? O que é um cubo para mim? Quão apertados esses cubos devem estar nessa medida? E isso abre margem para interpretação, abre margem para erro, abre margem para medidas diferentes que podem estragar ou mudar o resultado da sua receita. A última coisa que a gente tem para falar sobre medir as coisas em xícaras é sobre medir líquidos, como água, leite e óleo. Aí tem outra polêmica, porque tem gente que instrui você a utilizar este tipo de medidor aqui, que ele é mais alto, ele tem um biquinho, fica mais fácil de você incorporar os líquidos. Então qual que é a lógica nisso? Se a gente usa esse tipo de xícara aqui, ele vai ter um volume um pouco maior, então você não vai ter risco de derramar o seu ingrediente líquido. Enquanto nessa xícara aqui, o que pode acontecer? Ou você preenche até bem a bordinha, que é o correto, e corre o risco de derramar, o que eu entendo, eu sou uma pessoa muito desastrada, ou você vai deixar um espacinho sem preencher com medo de derramar, então a sua medida não vai estar tão adequada. Porém, o que acontece? Este tipo de xícara e esse tipo de xícara não são feitos pela mesma empresa, pela mesma coisa, não existe a ABNT das xícaras, e apesar de 240 ml uma xícara ser um padrão, o que vai acontecer se você fizer este teste aqui?
você pega a sua xícara preenchida corretamente, bota aqui e dá a mais do que uma xícara desse aqui. Então, se você medir os ingredientes secos nessa xícara e os molhados nessa aqui, novamente, pode ser que não estrague completamente a sua receita, mas vai ter variação de quantidade entre os ingredientes. Então, o que eu recomendaria? Ou você faz esse teste e vê se os dois são exatamente iguaizinhos. Se não for, você opta por qual xícara você vai adotar. Hoje, nesta receita, ou sempre na sua cozinha, vou usar esse kit de xícaras. Ou na minha cozinha, vou usar sempre esse kit de xícaras. Porque se você pensar proporcionalmente, se todos os ingredientes da sua receita são medidos em xícaras em volume, não tem tanta variação. Mas às vezes tem alguns ingredientes como ovo, que daí dá uma diferença. Então essa questão de dar diferença é uma coisa que pode atrapalhar o resultado do seu bolo. E a gente não quer que nada atrapalhe o resultado do seu bolo. A gente quer que você consiga seguir a receita certinha para que todos os bolos deem certo, que você entenda o processo que está acontecendo ali e com o tempo você consiga fazer as suas substituições, você consiga ver o que está mais certo, o que você gosta mais, o que você gosta menos e daí ter essa autonomia, que é isso que eu quero ensinar por aqui. Então é isso que a gente tinha para passar hoje no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se vocês aprenderam alguma coisa nova, se vocês quiserem compartilhar com quem talvez já errou bolos e a questão era as medidas em xícaras e colheres, se inscreve aqui no canal, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário aqui embaixo e vamos conversando por aqui.